Gente, o maior porta-aviões do mundo acabou de desembarcar na América do Sul e ninguém tá falando disso. Eu sou o professor Rodrigo Badaró, esse é o canal do Humaniza. Se você ainda não conhece o canal, clica para seguir e deixa o seu like de uma vez, que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu falei aqui no último vídeo do canal sobre o processo do Rio de Janeiro, da operação militar, tentando fazer uma série de pontes entre o que estava acontecendo no Rio, no Brasil, e o que acontece no mundo. Se você não viu, eu recomendo que você veja, vou deixar aqui no card. Mas o fato básico é que os Estados Unidos está tentando exercer uma forte influência sobre a América Latina. Eles já exercem uma grande influência ali no Mar do Caribe, já vem abatendo algumas embarcações de forma bem duvidosa, usando de argumentos nada razoáveis, como a ideia de que a Venezuela é comandada por um narcoterrorista, por um líder de um cartel que seria o Nicolás Maduro. Algo parecido também faz com a Colômbia, justamente dois governos que assumem uma postura muito fortemente anti-Estados Unidos, anti-imperialista. Pois bem, o que antes era uma ameaça, uma espécie até de chantagem, agora virou oficial. Na terça-feira, dia 11 de novembro, os Estados Unidos desembarcou no Mar do Caribe o maior porta-aviões do mundo. Gente, é um trambolho gigante, equivalente a não sei quantos campos de futebol, com uma capacidade enorme, que eu não sei os números exatos agora, mas uma capacidade militar totalmente desproporcional para o que a gente tem aqui na região. O exército da Venezuela, que é quem mais fortemente está sendo ameaçado nesse momento, certamente não consegue frear uma operação militar dessa escala dos Estados Unidos nem por um dia. Talvez a gente possa ter algum processo de resistência mais capilarizado, numa lógica que lembre aí guerras como a Guerra do Vietnã. A Venezuela tem uma milícia que não tem nada a ver com a milícia brasileira, né? Mas uma guarda, enfim, um processo de preparação militar para cidadãos mesmo, né? Que aprendem a pegar em armas, aprendem algumas técnicas militares. E aí sim, tem uma guarda de milhões que, se não vão conseguir enfrentar de frente uma guarda, né? Um exército tão forte quanto o dos Estados Unidos, ao menos vão oferecer algum tipo de resistência, é provável, né? E isso é fruto do processo revolucionário que eles passaram por lá e que desde sempre souberam que os Estados Unidos era um inimigo forte, né, de todo o processo que eles desenvolveram ali. E eu nem quero entrar no assunto mais específico de Venezuela, tá? Que é realmente um assunto complexo que exigiria um vídeo só sobre isso. Mas o ponto, sem dúvida, que a gente precisa falar é isso, né? Ora, os Estados Unidos, então, de fato, estabeleceu aqui um porta-aviões gigantesco que representa uma ameaça enorme e que vai gerar reação, vai gerar mobilização de tropa de um lado, de outro. A gente não sabe onde é que isso vai dar, mas bom, isso não é. E aí, olha só, essa foi a notícia de terça-feira, dia 11 do 11, eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo. No dia 12 do 11, na quarta-feira, o assunto principal do dia foi o quê? O projeto de lei antifacção de Derrite. Um parêntese para quem não está por dentro da discussão, Derrite é secretário de Segurança de São Paulo, ligado ao Tarcísio, republicanos, esses partidos mais da direita, e ele foi, digamos que, chamado para voltar para a Câmara dos Deputados, porque, como secretário de Segurança, ele tinha saído da Câmara, mas foi convidado a voltar ali por uma semaninha para ser um relator, para ser a pessoa que ia desenvolver mais esse projeto de lei, até numa vaga cedida pelo Nicolas Ferreira, daqui de Minas. Daí tem um tanto de ponto também que a gente pode ligar, né? Derrite é um dos possíveis, os fortes possíveis candidatos à vaga do Senado por São Paulo no ano que vem. E daí, claro, para além de ser o secretário de Segurança de São Paulo, ele também quis participar um pouquinho dessa discussão sobre o crime organizado, Rio de Janeiro e toda essa discussão que surgiu no Brasil aí nas últimas semanas. E o que o Derrite está propondo nesse PL? Ele está propondo justamente aquilo que a gente já discutiu aqui no último vídeo do canal, de novo aqui no card, tratar o crime organizado que a gente tratou a vida inteira no Brasil, há décadas a gente trata como crime organizado, tratar isso como narcoterrorismo. Gente, isso não faz nenhum sentido, tá? Tratar o crime organizado como terrorismo é uma coisa totalmente sem propósito. O terrorismo ele tem finalidades políticas, né? Ele tem algum objetivo de tomar um poder, né? De constituir uma força separatista ou alguma coisa nesse sentido. Definitivamente não tem nada a ver com isso que o crime organizado faz no Brasil. Não tem uma pretensão política mais ampla, né? Ainda que haja controle de território, mas isso é algo pontual, muito mais próximo de uma ideia de máfia do que de qualquer ideia de uma organização terrorista. E ainda que eventualmente eles tenham práticas terroristas, façam, nem fazem tanto no Brasil, né? Mas ainda que tenham alguma prática que você possa dizer que foi uma prática terrorista, isso não é suficiente para constituir uma organização terrorista.
Mas essa turma não está muito preocupada com isso, né? A ideia de tratar como terrorismo tem aí duas finalidades, pelo menos, mais imediatas para a gente pensar. A primeira é aumentar a repressão, né? O crime de terrorismo tem penas mais severas previstas. E a segunda, olha só, é justamente dar uma sinalizada para os Estados Unidos, não é? Ei, porta-aviões que está aqui do lado, não é só na Venezuela e na Colômbia que tem narcoterrorista, aqui também tem. Então fiquemos atentos a isso, gente. Para nossa sorte, não sei, esse projeto não está avançando, pelo menos não muito rápido, justamente porque tratar como terrorismo esses crimes do, né, do Comando Vermelho, enfim, essas organizações, tem algumas consequências que também não são tão boas assim para a extrema-direita. Por exemplo, quem combate crime contra terrorismo no Brasil não é polícia militar, é a Polícia Federal. Então, ao transformar essas organizações em organizações terroristas perante essa lei, esse projeto de lei, o que você acabaria fazendo é dar mais poder à Polícia Federal. E com isso você jogaria no colo do Lula, não é? É esse poder todo aí de combater esse tal crime organizado que agora, na verdade, vai ser, né, se tornaria facção terrorista, né, narcoterrorismo. Então não deu muito certo, eles começaram a falar, vamos tratar como uma coisa equivalente, que o pessoal parece que não gostou muito nem da extrema-direita, só equivaler as penas, mas não o tipo penal. Depois começaram a discutir sobre reduzir as atribuições da Polícia Federal, exigindo que o governador do estado, por exemplo, autorize uma operação da Polícia Federal, o que terminaria por ser uma espécie de PEC da blindagem, né? Parte 2, se vocês pensarem bem aí. A Polícia Federal, que muitas vezes vai investigar um governo, né, ou membros do alto escalão de um governo, aqui em Minas mesmo, a gente teve na Secretaria de Meio Ambiente a Polícia Federal fazendo investigações importantes, né, que levaram a uma grande operação, prendeu gente do alto escalão do governo. Imagina se tivesse que pedir autorização para o governador, no caso de Minas, Zema, para poder fazer essa operação. E o fato é que, no fundo, tudo isso, né, toda essa construção, terminaria por ser tornada inconstitucional pelo STF. Poderia gerar um desgaste ainda maior, né, para o Supremo, que já vem sofrendo com todo tipo de ataque da extrema-direita, mas é evidente que seriam normas que estão chocando com a Constituição, né? Então, até o presente momento, né, e eu estou gravando esse vídeo aqui logo depois dessa semana turbulenta de porta-avião chegando e debate sobre PL das facções, vamos ver onde é que isso vai dar, né? Mas é para chamar a atenção de vocês para a gente acompanhar junto esse noticiário e tentar fazer a ponte, né, entre as coisas que estão acontecendo. E ainda tem uma última coisa que eu quero alertar vocês. Eu falei no vídeo anterior sobre uma espécie aí de conferência de alta parte 2, né, em que as grandes potências do mundo poderiam se ver diante de uma situação em que há tanta facilidade, né, tão poucas instituições capazes de frear e de pôr regra mesmo na geopolítica mundial, que elas sentam à mesa e repartem entre si as áreas de influência. Reparem só nessa notícia que vinculou aí nos últimos dias. Donald Trump anuncia que vai reduzir, né? Já vem reduzindo e vai seguir reduzindo os investimentos lá na Ucrânia. O apoio militar vai ser reduzido à Ucrânia. Por outro lado, gente, pensem comigo, esse porta-aviões na porta da Venezuela, com perdão do trocadilho, leva a Venezuela a buscar algum tipo de apoio dos seus aliados. E quem são os possíveis aliados da Venezuela que poderiam, de alguma forma, dar algum suporte, mesmo que seja alguma coisa no sentido de gerar uma certa dissuasão, né, um certo temor nessa força militar dos Estados Unidos? A Rússia é certamente um desses possíveis aliados, não é? Mas aí a gente precisa pensar. Tem aí na mesa uma barganha política que pode vir a ser muito útil. Os Estados Unidos tiram tropas, param de apoiar a Ucrânia, em troca, a Rússia não se mete na Venezuela. Entende? Numa ordem mundial em que as instituições estão extremamente fragilizadas, esse tipo de barganha, esse tipo de jogo político entre as superpotências, em especial as superpotências militares, ele não está muito distante. E a gente é diretamente envolvido por isso. Estamos aqui do lado da Venezuela, estamos vendo essa tensão bater aqui na nossa porta. O noticiário agora está voltado para outras questões que também são importantes, a COP em Belém, mas é bom a gente ficar de olho nessas grandes questões geopolíticas que cá entre nós, uma guerra joga por terra fundo para a Amazônia, né? Todo um esforço de cooperação que ainda é bastante tímido. Se não tiver uma ordem mundial em paz, tudo isso
tem muito pouco efeito. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Eu tô aqui de novo falando sobre a geopolítica mundial. A ideia desse canal não é falar sobre isso. A gente daqui a pouco começa a falar um pouco também sobre a política brasileira, alguns aspectos mais mirando já, né, o ano de 2026, ano de eleição. Tem muita coisa pra gente conversar, mas eu quero saber o que que vocês estão achando disso tudo e me corrijam também se eu tiver falado alguma besteira. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.